Olá a todos. Eu vou falar um pouquinho. Bom, primeiro eu vou só dar um resuminho da minha dissertação, bem básica, mas na verdade eu pensei antes de começar a falar da dissertação de fato. Eu não sei se a Renata já chegou a falar em outros encontros, eu acredito que sim, mas, bom, vou falar de uma outra maneira, eu acho, porque a Renata talvez sempre foque na parte estética, na parte que o Fulan fala do julgamento estético, mas, enfim, de maneira geral, a minha dissertação consiste basicamente na crítica dos conceitos do bom senso e de verdade dentro da filosofia da ética do discurso de Habermas e do Apel. E justamente para realizar essa crítica, eu me baseei no conceito da lei da verdade do Fulan. Mas, exatamente, para pensar na lei da verdade, eu acho que é importante pensar em dois momentos da filosofia moderna, que é com Descartes e com Kant, mas de uma maneira bem geral, de qualquer forma. A ideia da lei da verdade, que o Poulan sempre menciona, enfim, sempre que ele vai falar dessa questão, ele sempre fala que nós não podemos pensar o pensamento antes de pensá-lo. E que, de maneira geral, essa ideia exprime exatamente as duas máximas da lei da verdade que trabalham de maneira concomitante, que é o autorreferencial e a predicação. Isso porque a gente não pode isolar a realidade sem pensá-la conforme ao que a gente predica. Bom, mas eu estava falando justamente dessas duas máximas da lei da verdade do Poulan, do autorreferencial e da predicação, mas que elas se referem se referem de base na filosofia kantiana, mais que a filosofia kantiana também. Bom, na verdade, a questão da filosofia, no geral, sempre volta à grande questão dos limites do conhecimento, enfim, do que a gente pode conhecer, né? Que é a primeira grande questão da filosofia, depois do que devo fazer e o que me é permitido esperar. E que são essas questões que a filosofia da linguagem tenta inverter, né? Tenta mudar. Mas, enfim, partindo desse preceito do que eu posso conhecer, a gente entra dentro da filosofia cartesiana, que, de uma maneira bem kantiana, de uma maneira bem, como Kant diz, enfim, como Kant critica, que essa ideia foi enunciada, enfim, como cogitou de Descartes, né, e que é a percepção, a percepção transcendental, que é a maneira como o sujeito se pensa a si mesmo enquanto condição de possibilidade de toda experiência. E a crítica que o Kant faz em relação a isso, eu acho que na crítica da razão pura, é que o erro de Descartes foi ter pensado o sujeito como substância, a coisa que pensa. Acho que o Descartes fala assim, a coisa que pensa. E daí que vem enfim, a filosofia transcendental do Kant, né, que diz inserir no meio dessa crítica em relação ao racionalismo, porque ele insere o Descartes dentro desse campo de racionalismo, apesar de alguns teóricos depois falarem que foi um erro de Kant, foi uma interpretação de Kant, de colocar o Descartes dentro desse campo teórico, mas que, de qualquer forma, justamente nessa crítica do racionalismo e do empirismo, ele funda essa filosofia transcendental, justamente porque, por um lado, ele critica o racionalismo, que pretende, enfim, conhecer mais do que a gente pode conhecer, e, por outro, ele critica o empirismo, como todo mundo já sabe, que a gente não pode conhecer nada, porque tudo que a gente pode conhecer está sujeito às nossas experiências enquanto observação. E a observação, pura e simplesmente, não oferece nenhuma certeza, porque porque ela não nos permite conhecer, saber exatamente o que a gente vê é contingente ou necessário. Enfim, daí, dentro dessa crítica que o Kant faz
que ele estabelece na crítica da razão pura, na sua primeira crítica, ele coloca essa filosofia transcendental, onde o eu e a forma é a forma da unidade que o sujeito projeta a partir de si mesmo sobre todos os objetos de conhecimento. E, enfim, é um pouco a partir daí que o Poulan, a partir daí não apenas, mas principalmente a partir daí que ele entra com essas, pelo menos nessas duas premissas da lei da verdade, e que aí eu vou, enfim, vou falar do meu projeto, mas se vocês tiverem alguma questão depois eu posso responder mais precisamente sobre a filosofia do Descartes ou sobre a filosofia do Kant. Mas, bom, voltando para a minha dissertação, que, como eu estava falando, eu critico, enfim, a minha dissertação se fundamenta nessa crítica dos conceitos de consenso e de verdade dentro da filosofia da ética do discurso de Habermas e da Pell, e utilizo a filosofia do Poulan para justificar essa crítica. E, de outra maneira, dentro do contexto dentro do contexto teórico da ética do discurso da filosofia pragmática do Habermas e do Apel, a maneira como eles entendem os conceitos de consenso e de verdade coloca um problema no próprio termo da ética do discurso, mais precisamente no termo ética em si, porque esse termo dos teóricos, enfim, desses teóricos alemães, se refere a justamente uma inversão da moral kantiana, e a moral kantiana, acho que todo mundo sabe, mas é a clássica frase do Kant, que acho que haja de tal forma que a máxima de tua ação deve se tornar pela tua vontade lei universal da natureza. Enfim, daí o Apel e o Habermas, sobretudo o Apel, primeiro o Apel, ele faz essa inversão do imperativo kantiano para fundar essa ética do discurso. Enfim, o problema aqui não se trata de... não se encontra somente no fato do termo ética ser confundido com a moral, como ele utiliza a partir de Kant, né, como o Habermas e o Apel utilizam a partir de Kant, mas nessa relação problemática entre os conceitos de consenso e verdade. E isso porque, na perspectiva da ética do discurso, tanto a verdade quanto o consenso, eles são a posteriori. E o discurso só pode ser validado de acordo com esses dois conceitos. Ou seja, ele só pode ser validado depois de um consenso em relação à verdade no interior de uma comunidade discursiva. E é aí que entra o conceito da lei da verdade do Poulan, porque a verdade e o consenso eles não podem ser a posteriori, eles são a priori a todo discurso. Enfim, inclusive essa é uma frase que pode resumir também, outra frase que pode resumir muito bem a lei da verdade do Poulan, que é a verdade ela é a priori qualquer discurso, toda qualquer forma de comunicação, seja consigo mesmo, seja com o outro. Mas enfim, antes de entrar nessa questão da filosofia pragmática da linguagem, a primeira parte da minha dissertação eu concentro na filosofia do Heidegger, e que, bom, acho que ainda que a maioria de vocês já conheçam a filosofia pragmática da linguagem ou ontologia fundamental do Heidegger, eu sei que não é a área de todo mundo, então eu vou tentar deixar claro alguns conceitos. E, para começar, eu entendo a linguagem no sentido heideggeriano, ou seja, ela não se trata, não entendo a linguagem enquanto uma questão ôntica onde a linguagem é exterior ao sujeito. E lembrando que o sujeito de Heidegger não é o mesmo sujeito que o sujeito cartesiano, porque ele não se refere mais àquela relação ego, cogita, cogitatum, no sentido de ser e mundo, mas o ser de Heidegger se refere, antes de qualquer coisa, ele se insere no mundo, ele está voltado para o mundo no sentido de ocupação. Então, para retomar, né, como eu entendo a linguagem, eu entendo no sentido ôntico, mas eu não entendo no sentido ôntico, mas no sentido ontológico, ou seja, no sentido de que o ser se encontra no interior da linguagem. E isso ligado ao retorno
aristotélico da praxis. Na verdade, é justamente por isso que é um grande ponto, por isso que eu decidi optar por focar nessa primeira parte da questão do ser em Heidegger e não em outras relações entre a questão do ser, né, a questão do ser e da linguagem. Ou seja, justamente nesse sentido de que a linguagem é a praxis, né? A linguagem funciona como praxis. E eu lembro que num dos encontros do ano passado, eu estava no Brasil, e aí a Renata me chamou para apresentar sobre o meu projeto, minha pesquisa, e na época eu tinha feito um mini memoir apenas, que é uma qualificação, acho que é a qualificação que chama, né? É a qualificação aí no Brasil. Mas, enfim, naquela época eu tinha falado justamente para analisar essa relação da linguagem enquanto experiência. Eu falei de uma relação ainda que antagônica entre o Kant e o Wittgenstein sobre os limites do conhecimento. E eu lembro que a Renata falou da importância de mencionar o Heidegger nesse contexto. Só que já tínhamos Heidegger, a relação do Heidegger e Aristóteles, mas o foco em si era Kant e Wittgenstein, mas enfim, eu decidi tirar essa relação do Kant e Wittgenstein e focar apenas na relação do Heidegger e do Aristóteles, por todo o retorno que o Heidegger faz a Aristóteles em relação à verdade também. Enfim, o que acontece é que o Heidegger faz esse retorno a Aristóteles no que se refere ao sentido do ser e no sentido da verdade, justamente nessa perspectiva originária, nesse sentido da origem da verdade. E não se trata de uma posição, enfim, da prática em relação à teoria, mas de uma prática no sentido de uma experiência do homem enquanto ser no mundo, e não como sujeito cognoscente, como é entendido na filosofia moderna, ou seja, como eu falei aqui, em Kant e Wittgenstein. Enfim, então, voltando para o conceito do ser, na filosofia heideggeriana, ele se insere dentro do Dasein, e a gente pode entender o Dasein como, enfim, como ser no mundo, com o ser aí com os outros, e em outros termos ainda heideggerianos, mas não no Heidegger, do Ser e Tempo no Heidegger, antes do Dasein, ou seja, no Heidegger de 1923, enfim. A questão é que se trata justamente do próprio modo da vida, de como essa existência reside no mundo. A linguagem de Heidegger é um pouco complexa, mas, enfim, eu estou tentando falar de uma maneira não tão complexa como Heidegger utiliza, mas é um pouco difícil, porque são os conceitos que ele fala. E falando do retorno que o Heidegger faz de Aristóteles, ele se refere justamente a essa dimensão prática do ser. Não é, na verdade, não é nem do ser, mas a dimensão prática de uma compreensão ontológica da verdade. Como eu falei, pode parecer um pouco confuso, mas a questão é entender que a verdade da filosofia é a verdade prática, e ele encontra na praxis aristotélica justamente o essencial para desenvolver essa questão pré-teórica da filosofia, da sua filosofia, né, não da filosofia no todo. Bom, a teorização, em termos heideggerianos, desmifica a experiência e ela cobre e oculta a verdade do ser. Inclusive, em relação a essa questão de ocultar a verdade do ser, eu lembro que a Renata, talvez no segundo encontro aqui, que foi online, depois que começou a pandemia, a Renata pediu para eu falar um pouco do Novalis e eu falei dessa relação do livro Os Discípulos em 6, eu acho, não sei exatamente como é que é a tradução, mas eu falei dessa relação do desvelar da verdade como da verdade originária e a verdade como conhecimento do mundo, enfim. Mas, enfim, voltando nessa questão de edificar a experiência do Heidegger como ele entende, né? A relação da verdade do ser, ele resgata essa verdade originária que para ele reside na prática e para Aristóteles também, por isso que ele faz esse retorno a Aristóteles. E no caso do filósofo, enfim, do filósofo grego, né, do Aristóteles, sem falar detalhadamente de como ele desenvolve todos os modos de conhecimento, que são
3, eu acho, técnica, epistemia, fronese, não sei como é que fala. Os modos de comportamento, enfim, sem falar dos modos de conhecimento e dos modos de comportamento, exatamente como Aristóteles fala, ele entende que o sentido principal do ser se encontra justamente na produção, onde o sujeito se modifica a partir de suas próprias ações e, de maneira geral, é aí que se constitui a ética aristotélica, como ele desenvolve na Ética Nicômaco e, mais precisamente, no livro 4, acho. 4 não, no livro 6. E é justamente nesse contexto da linguagem enquanto praxis que o Heidegger trabalha, e porque a linguagem para Heidegger tem um fundamento ontológico existencial que é a fala. Inclusive a fala, a ação da fala, né, é extremamente importante. E não vou ficar entrando nesses detalhes, mas se vocês quiserem perguntar depois, mas é por isso que eu também optei por trabalhar mais com Heidegger do que com Kant e Wittgenstein, relação antagônica entre Kant e Wittgenstein, mas que a fala é justamente com a fala e o afeto, né, e com a compreensão permite essa abertura do Dasein, permite esse desvelar. E afeta aqui no sentido da participação da experiência. Então, a linguagem é entendida como abertura do homem para o ser das coisas, como ele entende o mundo. E, enfim, é justamente nesse ponto que entra a questão da verdade em Heidegger, porque se a linguagem é fundamental para a abertura do Dasein, a verdade também o é. Tipo, é confuso, mas, enfim, o Heidegger retorna a esse conceito de aletheia, não sei como é que fala, dos gregos, onde tem essa relação da verdade com o logos, ou seja, se refere ao ato de mostrar o ente em sua totalidade. Daí eu acho que dessa parte eu já posso. Enfim, só para resumir, o que a gente tem que pensar é que a verdade já está no ser e o ser já está na verdade. Não que tudo isso seja a mesma coisa, mas não tem como compreender o ser sem ter também o outro em mente. Na verdade, essa relação toda de concomitância do ser e da verdade também se encontra na filosofia do Poulan em relação ao consenso e à verdade, que uma não pode ser compreendida sem a outra, apesar da verdade ser a priori, mas a verdade só é a priori também, junto com o consenso, assim como as duas máximas da lei da verdade do Poulan, do ato referencial e da predicação. Enfim, daí é que, continuando na dissertação, eu pego esse gancho de Heidegger em relação à concomitância da verdade do ser, para falar dessa lei da verdade do Poulan. Na primeira parte do trabalho, a verdade é intrínseca ao ser, ou seja, ela acontece ao mesmo tempo, como eu falei, que o ser já está na verdade e a verdade já está no ser. Mas no Poulan não se trata exatamente de entender a verdade em algo que depende de uma aceitação ou de uma experiência. E dentro dessa perspectiva de aceitação ou de experiência, a gente pode pensar, enfim, outras partes da filosofia do Poulan, como a experimentação total, como o problema da experimentação total e o problema do pragmatismo, que inclusive, enfim, eu vou chegar lá, que é esse problema do consenso e o problema da experimentação total no sentido da experimentação científica, de você só aceitar alguma coisa como verdade depois de um certo consenso. É um consenso, no caso do pragmatismo, no consenso que se dá dentro da comunicação com o outro, e no caso das ciências, a partir das experiências que você faz, né? Mas, bom, voltando, não lembro onde é que eu parei. Eu falei da relação da verdade com... enfim. Com o outro. Da verdade a verdade com o outro. Explorar um pouco isso, porque esse é um campo que é bem interessante. A pergunta seria, por que na filosofia do Poulan a verdade, sendo a priori, ela depende do outro? Por que a verdade, sendo a priori, depende do outro? Na verdade,
verdade não depende do outro. Justamente, a lei da verdade do Poulain diz que a verdade existe a priori a toda enunciação, antes de qualquer experiência comunicacional, seja consigo com o outro, voltando naquele conceito kantiano, no pensamento kantiano de sintetização a priori da experiência, né, da experiência descrita. Que é verdade. Qual é a relação? Está cortando um pouco, tá? Não sei se está cortando para vocês também. A questão é qual é a relação da verdade com o outro? Não, é porque o grande problema do Poulain dessa relação da verdade com o outro é dessa questão que entra do Habermas e do Apel, da concepção do consenso, que é o problema da experimentação total. A experimentação total tem outro termo para isso que o Poulain fala, outro conceito. Não, você não precisa me responder isso, não. Eu acho que essa é uma questão interessante dentro desse pensamento, entendeu? Inclusive, no último encontro que eu tive que falar, eu falei bastante sobre isso, né? Só que eu não falei a palavra verdade. Alô? Alô? Vocês estão me escutando? Agora estou, mas Oi, estou ouvindo. deu uma apagada aqui uma hora. Ah, mas você falou alguma coisa? Não, eu falei que no último encontro eu falei sobre a questão da relação entre a linguagem e o outro, quer dizer, como que a linguagem surge na relação com o outro. E pelo que eu entendo dessa filosofia do Poulain, pelo que eu entendi até hoje, a verdade também emerge na relação com o outro. Sim, mas ela emerge na relação com o outro, mas também consigo mesmo. E nessa perspectiva da lei da verdade, acho que você já falou isso várias vezes, inclusive você pode falar disso melhor do que eu até, nessa relação da filosofia do Schelling, da antropobiologia, do problema do consenso, porque por um lado a gente tem o consenso da filosofia moderna com as ciências, e aí o Poulain entra com esse outro lado da filosofia, com esse outro lado teórico da antropobiologia, do estímulo-resposta, da escuta intrauterina com a voz da mãe, justamente porque a gente procura no mundo todo esse consenso, né? E, na verdade, o consenso é o problema, é a grande questão de entender o consenso como a priori. E essa é a minha crítica em relação ao Habermas e o Apel, de entender o consenso como a priori, ou a verdade também, seja no Heidegger, seja no Habermas, não no Apel, porque no Apel o que é a priori é o consenso, mas seja no Habermas, seja no Heidegger, de entender a verdade, buscar a verdade a qualquer custo, né? Não se trata disso, se trata justamente de entender essa concomitância do consenso e da verdade, e que a verdade é a priori, e que se dá nesse consenso de você entender a si mesmo como um alocutário de si mesmo, para si mesmo e para o outro. Essa ideia, só para fazer um parênteses aqui, Luiz, para as outras pessoas entenderem do que a gente está falando, essa ideia do alocutário de si mesmo é basicamente o pensamento. Quando a gente está pensando, a gente está num diálogo com a gente mesmo, né? Todo pensamento é dialógico, como o Poulain fala, a dinâmica do pensamento ela é dialógica, e a verdade, pelo que eu entendo, pelo Jacques Poulain, ela surge desse consenso entre o que eu penso e o que eu falo. Uma certa, o que eu penso, não é bem o que eu penso e o que eu falo, não é bem isso. É o que eu penso e o que eu ouço o meu pensamento pensando. Entende? Porque eu posso falar uma coisa, eu posso falar uma mentira, por exemplo, mas eu sei que é verdade que aquilo é uma mentira. Entende? Então, eu posso até vocalizar uma coisa que não é verdadeira, mas eu não posso pensar uma mentira.
eu não posso pensar uma coisa que não seja verdadeira. Então, mesmo quando eu falo uma mentira, vou repetir porque está um pouco. Isso tem a ver com lógica. Mesmo quando eu falo uma mentira, eu sei que é verdade que aquilo é uma mentira. Então, é uma pegada lógica, entende? E essa é aí que está a verdade. A verdade está no pensamento. Daí, Luísa, essa importância que ele... Por isso que, por mais que ele rode, ele volta para o Kant. Porque a verdade está no pensamento. A verdade está no pensamento. Só que não está no mesmo pensamento, no pensamento como Kant concebe o pensamento. Essa ideia da verdade que tem que ser reconhecida, mesmo que depois, numa experiência comunicacional, ela não for, enfim, aceita nem reconhecida, é o que Kant chama justamente do caráter transcendental da verdade. E que é o ponto, enfim, um dos pontos principais que o Poulan se baseia para desenvolver essa questão da lei da verdade, eu esqueci um outro termo, mas da experimentação total. Mas, enfim, é justamente esse ponto do caráter transcendental da verdade, que mesmo que depois mesmo que depois de você falar, mesmo numa experiência comunicacional, ela não for aceita, não for reconhecida, existe essa relação, enfim, da relação da coisa com a representação em Kant, né? Claro, em Kant, na filosofia. Você já perguntou a ele sobre essa afirmação que você está fazendo agora, o caráter transcendental da verdade, na filosofia dele? Na verdade, ele acho que ele fala isso, e eu não sei exatamente em qual livro. Eu acho que é um que está aberto. Se a verdade ela surge na linguagem, porque você só tem o pensamento quando você tem a linguagem, eu acho que fica um pouco contraditório dizer que seria transcendental, entende? Mesmo que essa linguagem se dê, antes dela ser verbalizada, ela se dá na mente. Então, é uma coisa que vou até perguntar isso para ele também, é uma questão. Eu teria dúvidas em afirmar isso, entendeu? Nossa. Uhum. Que ele apoiaria essa ideia kantiana sobre o caráter transcendental da verdade. Não digo que ele apoia dessa. Não que ele concorde, né? Mas que de alguma forma influenciou para ele chegar nesse pensamento, inclusive na segunda máxima lá da lei da verdade. Não, acho que é uma coisa que a gente... Porque toda a teoria dele é muito complexa, e a gente sabe que perguntar uma coisa dessa para ele é um perigo. Porque vai vir uma outra conceitualização, outro novo conceito. Problemas que a gente fica assim, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Mas eu acho que vale a pena, mesmo assim, apesar disso. Mas continua. Mas, enfim, só para justificar, voltar para minha dissertação, que para tentar terminar também essa ideia da dissertação, para justificar o lado a ética reside justamente, né, no fato de que é nesse reconhecimento de uma verdade a priori, ou seja, o sujeito não se submete a uma relação de fixação. Essa é a palavra, e esse é o problema da fixação pelo consenso e pela verdade na experiência comunicacional. Aqui no sentido da filosofia pragmática da linguagem, né? E por isso que eu falei, enfim, da antropologia do Schelling, que de maneira geral ele fala que o homem é um ser prematuro e por conta dessa insuficiência dos instintos, justamente por ele ser um ser prematuro e não bem formado, ele não consegue se relacionar com o mundo. E a resposta que ele dá para essa insuficiência que ele tem é a linguagem. Isso eu tô falando do Schelling. Daí o homem cria toda essa linguagem para poder compensar essa prematuridade. E acho que é o Schelling que utiliza esse conceito da protopopeia, que também foi desenvolvido pelo Humboldt, para falar que o homem aprendeu uma relação estímulo de resposta, né, desde que ele ainda era bebê, no babucio, e ele se fixou a esse estímulo audiofônico.
e no acordo que é dito do que ele recebe como resposta. Enfim, do bebê chorando, né, e da resposta da mãe, e aí depois o homem se fixou nessa relação do, do que ele diz ser aceito pelo outro, enfim. Prazer, né? É. É um prazer. E a gente consegue ver essa relação na hermenêutica do Merleau-Ponty também. E, enfim, mas a questão é que essa fixação ao consenso e à verdade se mantém no que Habermas fala e no que o Appel também. Na verdade, como eu falei, né, no Habermas é na fixação da verdade e no Habermas é uma fixação ao consenso. E só para falar um pouquinho do Habermas e do Appel, no Habermas tem essa teoria discursiva da moral. Acho que no Habermas tem essa teoria discursiva da moral. E que ele funda justamente no consenso, onde uma ação, para ser validada pelas normas, ela é sempre ligada e submetida às leis institucionais. Que, na verdade, o Habermas se inspira e trabalha muito com o Appel, e quem faz essa inversão do imperativo categórico dessa lei, né, universal, é o Appel, enfim, mas daí ele faz essa revisitação do conceito do imperativo categórico de um ponto de vista discursivo, ou seja, a máxima kantiana não é mais imposta para mim sobre todos os outros, mas a máxima que passa a ser imposta passa a ser submetida aos outros e ao seu caráter universal é julgada por todos no interior dessa discussão. Ou seja, a verdade só é aceita enquanto tal se ela é reconhecida por todos dentro dessa discussão. E em Appel, o que busca é o que o Appel busca é o consenso, a todo custo. Por isso que a priori o consenso é o a priori de toda a comunicação pro Appel. E a ética, como é entendida, né, pelo Appel, não pelo Habermas, é uma ética de responsabilidade, justamente por antecipar esse consenso do outro. Responsabilidade e corresponsabilidade, na verdade, dessa reciprocidade dialógica universal do Habermas, com a diferença que em Habermas se trata de uma pragmática formal e acho que o princípio do discurso é neutro. Em Appel não se trata de uma pragmática formal, mas de uma pragmática transcendental, e o princípio do discurso já contém em si mesmo o princípio moral. Por isso dessa inversão do imperativo categórico. Enfim, daí o que eu faço, basicamente, para resumir e fechar essa ideia da dissertação, é criticar essa concepção de uma ética do discurso que, na verdade, é uma moral em prol de uma retomada do julgamento que é possibilitada pelo reconhecimento do caráter a priorístico da verdade, para que o sujeito possa reconhecer no seu lugar enquanto ser no mundo, mas sem uma fixação, seja a verdade, seja o consenso, justamente porque esse problema da fixação dá desse fixação, experimentação total da verdade. A gente entra dentro de um outro conceito do Poulan, que eu lembrei o nome agora, porque está com o livro aberto aqui, que é a neutralização do julgamento. Neutralização. Neutralização. Enfim, eu não sei se deu para entender, mas basicamente eu falo dividindo no trabalho, né? Tem a primeira parte que é sobre o retorno do Heidegger a Aristóteles e a verdade como fundamento. E depois daí que eu entro na questão da filosofia da pragmática da linguagem, na crítica do Habermas e do Appel, e depois eu entro no Poulan, porque eu fecho com o Poulan justamente para justificar toda essa crítica em relação a essa fixação pelo consenso da verdade e do consenso. Nossa, essa frase, na verdade, falar de verdade e consenso é um negócio muito complicado, porque você fala o tempo todo verdade e consenso. Mas nessa relação fixada da verdade e do consenso em Habermas e em Appel, eu não entro exatamente na questão da neutralização do julgamento, mas eu fico justamente nessa questão
da verdade enquanto ética, né? Do ser, de pensar o ser, e da linguagem enquanto uma questão ética, e pensar a verdade a priori como uma questão ética. Terminou? Terminei. Obrigada, Luísa. Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Sérgio? Tem muita coisa para pensar aqui, porque a Luísa falou, acho que leva um tempo para pensar também. Eu acho que ela está entrando numa certa Schwarzwald, na Floresta Negra aqui, mas é um tema fascinante, né? Eu acho que o problema da Luísa vai ser o tempo, né? Como é que ela vai dar conta, né? Eu achei que era doutorado, mas é mestrado, mestrado é muito rápido. Então, assim, eu acho que isso é que vai ser mais difícil. Eu fiquei pensando um monte de coisas. Como eu não sou conhecedor do Poulan, embora tenha lido já o texto dele, que a Renata me passou, tive um encontro com ele também, né, Renata, anos atrás, mas eu acho tudo muito interessante, né? É isso mesmo, ele próprio é muito complexo, né? O pensamento dele envolve uma imersão, né? Você tem que se entregar mesmo, trabalhar aquilo longamente. Mas, assim, eu gostei muito do que você falou sobre a questão do consenso, né? Fiquei pensando nessa coisa do consenso o tempo todo, né? Que verdade é essa, né? Como é que você alcança isso? É um ato de linguagem, né? Mas aí depois, aos poucos, eu comecei a me concentrar na ideia do pensamento, né? Como se não é um ato da linguagem, a não ser que você compreenda ou possa radicar a linguagem no próprio pensamento, ou seja, né? Naquilo que Renata falou aqui, que está em Platão, né? Que o pensamento é dialógico. Então, assim, aí é muito mais interessante, né? Então, eu fui um pouco por aí, mas eu senti falta, talvez, né, de ter os conceitos que você trabalha, né, de modo mais claro, entender o que é cada um. Isso é um problema meu. Você tem aqui tão pouco tempo, como é que você vai falar sobre tudo isso, né, Luísa? Consenso, verdade, meu Deus, né? Que tarefa homérica, né, que Renata te passou aí. Mas é difícil. Então, assim, compreender o que é cada... Porque a gente tem que mover peças aqui, né? Habermas, Kant, né? O Apel, o Poulan. Então, assim, e cada um desses autores tem a sua caixa de ferramentas aí. E discutem um com o outro ainda, né? Desestabilizam um ao outro, né? O que é muito interessante. Agora, eu fiquei também na minha cabeça com outros autores, né? Que não se deve somar só de forma leviana, mas eu vou somar. Por exemplo, eu pensei muito no Paul Ricoeur, porque ele trabalha justamente linguagem e verdade, né? E tem a questão da ética, que é muito importante. Pensei em Gadamer, questão de verdade e método, e outras obras do Gadamer. Né? E o Gadamer. O Ricoeur foi o orientador do Jacques Poulan. Ele é excelente, tem tudo a ver com isso. Né? Tem várias obras do Paul Ricoeur nesse sentido, pode ajudar isso. Né? O trabalho que ele faz com a metáfora, né? A outra obra dele sobre memória, esquecimento e história, tem várias. Né? Mas eu não sei se a essa altura seria interessante somar grandes autores. Né? Talvez se concentrar no que você tem. Só estou dizendo que eu tive uma lembrança aqui, um tanto quanto irresponsável. Mas se eu tivesse que... eu gostaria de escutar mais a respeito justamente dessa questão do pensamento. Né? Eu fiquei com isso, né, na minha cabeça, né? Porque em Kant, mais ou menos, a gente compreende. Você deu aqui até uma dica, né? Que a grande questão para Kant é que a potência toda está no pensamento na medida que ele não pode radicar uma ética ou uma teoria do consenso, da argumentação ou da decisão na experiência, porque a experiência é aquilo que se mostra contingente, para usar a palavra que você usou também, né? Ela se mostra variável, ela é histórica, né? Então, a força toda do pensamento de Kant, né? Desculpa, da filosofia de Kant, é justamente apostar no pensamento como alguma coisa que poderia franquear o universal. Né? Isso é muito debatido, né? Isso é muito também questionado, sem dúvida nenhuma. Né? Então, na medida que vocês me dizem que o Jacques Poulan sempre retorna a Kant,
eu preciso entender, em primeiro lugar, qual foi o ponto de partida e qual o retorno que ele faz a Kant, né? O que é que ele trabalha a partir disso. Por isso que os conceitos precisam ficar mais claros, né? Mas eu achei fabuloso, Luiz. Eu vou ficar aqui a semana toda, aqui nessa quarentena, pensando nesses problemas que você levantou aí, né? Que são instigantes, muito bons mesmo, né? Fiquei muito curioso, qual o lugar, como se faz esse consenso, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Qual é a marca disso, né? Como é que ele, porque em Habermas tem outra pegada, tem a questão da participação, da deliberação, da democracia, da revisão do próprio projeto iluminista, né? Tem toda uma questão. Mas o que você está me dizendo é que não se trata de uma releitura da teoria habermasiana, né? de produção do consenso. Então, como é que isso se dá no estudo que você está fazendo? Isso aí que eu fiquei curioso. É isso. Eu tenho mais dúvidas. Na verdade, eu tentei falar de uma maneira bem geral em relação a todos esses pontos teóricos, esses conceitos, seja do Heidegger, sobretudo Heidegger, né? Porque falar do Heidegger é muito complexo, escrever é muito... Na verdade, falar é muito complexo, eu acho que escrever é muito mais fácil. Para mim, eu tenho uma enorme dificuldade de comunicação, talvez seja o problema, talvez seja por isso que eu esteja fazendo a dissertação que eu estou fazendo, para tentar trabalhar um pouco esse meu grande problema com a comunicação. E por isso que eu venho ao Heidegger, que é muito mais teórico. Enfim, também foi por isso que eu decidi cortar Kant e Wittgenstein, a relação antagônica entre Kant e Wittgenstein e os limites do conhecimento, porque senão ia ficar bastante coisa complexa entre Heidegger e o retorno a Aristóteles, e depois Kant e Wittgenstein, a relação com o ser comum. Então eu preferi ficar apenas na relação do ser comum e da linguagem do ponto de vista heideggeriano, até porque o Heidegger, enfim, está tudo um pouco ligado, vindo nesse... Você falou do Paul Ricoeur e tal, mas de que o mestre do Heidegger era o... Eu não sei como é que fala. O Sella... não é o Russell, não é o... Eu não sei como é que fala em português. Russell? Não é o... não é o inglês, o lógico, é o da fenomenologia. Mas que enfim, tem essa ligação com a grande crítica também do Descartes, do subjetivismo transcendental cartesiano, né, do cogitor como princípio, mas não como campo de investigação. E também que vem depois a crítica de Kant, por isso que eu optei pelo Heidegger e não por falar um pouco mais de Kant e Wittgenstein. Inclusive, esse é um problema que eu nem falo tanto assim do Kant, eu de fato menciono o Kant de maneira bem introdutória na dissertação, porque ficam muitos conceitos e senão eu fico desenvolvendo muitos outros conceitos, mas talvez seja uma coisa a acrescentar. E também acho que é o grande problema da filosofia, né? Quando a gente fala de filosofia, a gente tem essa dificuldade de resumir os pensamentos de uma maneira clara e distinta, como dizia Descartes, porque como é tudo tão complexo, a gente não consegue reduzir a uma simplicidade, né? Os conceitos, como acho que era o Russell que falava, pegue um conceito muito simples e fale de uma maneira que ninguém entenda e pronto, você fez uma filosofia. Mas eu peço desculpas por essa complexidade toda em relação aos conceitos. Mas eu posso colocar lá no grupo também, enfim, toda a bibliografia de uma maneira geral do Poulain, porque eu tenho enfim, eu posso traduzir e organizar de uma maneira melhor, mas eu prefiro escrever até do que falar, então eu posso colocar no grupo para todo mundo um resuminho dos conceitos, um resumo de uma maneira bem simples de todos os conceitos que o Poulain fala, ou pelo menos os conceitos de Kant, Heidegger, Habermas, Apel, e dos conceitos que eu nem mencionei aqui, do Galen, da antropologia do Galen, do Peirce, da filosofia da linguagem, né, que daí tem toda essa... que pode responder a sua questão do consenso na linguagem. Com Wittgenstein nem tanto, mas do Peirce, do John Austin,
enfim, eu posso fazer esse arquivo e colocar no grupo a bibliografia também. Mas agora eu acho que você está muito ocupada também com finalizar essa dissertação, né? Sim. Para fazer sua apresentação lá no departamento, concluir e partir para o doutorado, né? E que eu continuo também Vai continuar nessa área do Habermas e de Kant, enfim, tá tudo ligadinho, um campo Kant, Habermas e até. É uma aventura muito ousada sua, né? Porque a Luísa escolheu provavelmente os filósofos mais difíceis do século XX, né? Do século XIX. Então, é uma aventura, putz, não tem palavras. E dentro da obra do Poulain, particularmente, ela escolheu o livro que eu considero mais complexo, que é a isso da verdade, né? Como é a lei da verdade. E é um livro de lógica, totalmente dentro do campo da lógica, difícil de encarar, né? O Poulain também é um autor que escreve de uma forma bastante complexa, não é um autor que tem uma redação, não escreve de uma forma fluida, né? Então a gente acaba toda hora tendo dificuldades também com o texto, né? Como era o Adorno, como era o próprio Heidegger, né? Só que o Heidegger é muito mais poético, no certo sentido, e aí você acaba se perdendo ali, ou se perdendo, ou se ganhando naquele texto, né? E fica viciado em Heidegger, né? A pessoa não pode começar a ler Heidegger, porque daqui a pouco ela está viciada naquilo, porque é ruim, é bom, né? Então, é ruim, é bom ler aquilo, né? O Jacques não, é mais a dor do que a leitura, é uma leitura muito dolorida, muito mais do que esse prazer que você tira por causa do caráter poético, eu acho, do Heidegger. Né? Mas é, ao mesmo tempo, um autor que tem muita coisa para a gente, e deve ser muito legal trabalhar no mestrado, né, com um autor que é vivo, que você pode conversar com ele sobre as questões, né, você tem e as questões que ainda estão emergindo na cabeça dele, problemas que ainda estão em pauta, e é um autor que pensa muito contemporâneo, né? O mundo contemporâneo, questões sociais, é um cara que é cátedra Unesco, né? Então, quer dizer, está envolvido com toda uma ação no mundo também, né, Luísa? Isso é importante. Não é um autor que, o Heidegger, por exemplo, ele se isolou lá, entendeu? E foi lá para o meio daquela floresta negra e ficou lá. Agora, o Poulain não, ele vive muito nos acontecimentos do cotidiano, do nosso mundo histórico, entendeu? Não que o Heidegger Renata, não tenha vivido, né? Fala, sempre fala. e ele é muito generoso por você faz uma pergunta, uma coisa. Gente, ele fala meia hora assim. Ele é muito Porque ele poderia ser a pessoa mais fechada, né? Mais sisuda, né? Não, ele fala, né? Ele explica com uma generosidade. o Isso que é é muito bom. É raro. isso que eu ia falar, o que é uma exceção dentro da filosofia contemporânea, né? Onde a gente tem hoje em dia esses filósofos popstar, né? Que eu acho que essa ideia foi introduzida pelo Foucault. Foucault foi o primeiro filósofo popstar, me corrija aí, Sérgio, se você acha que não, mas eu tenho essa impressão. E aí, todos os filósofos contemporâneos, ou todos, ou quase todos, têm essa. Você vê esse Jack, Sloterdijk, são todos filósofos que participam de meio que uma coisa de cultura de massa, né? É engraçado isso. Né? E o Jacques não, né? O Jacques se manteve numa coisa até meio tradicional da filosofia, né? Um certo distanciamento desse mundo
e, ao mesmo tempo, com uma ação no mundo. É um distanciamento de uma banalização da filosofia, que eu acho que é o que a grande maioria dos filósofos contemporâneos fazem, uma banalização através da socialização da filosofia. Socialização no sentido de sociologizar, né? Então, a filosofia de um Foucault, por exemplo, não é muito mais uma sociologia, uma sociofilosofia, do que propriamente uma busca pela questão do ser, né? Talvez o último que fez isso tenha sido Heidegger, né? Então, não sei, você concorda, Sérgio? O que você acha disso? Eu concordo inteiramente, né? Então, acho que ela tem mais é que aproveitar isso, né? O momento dela é esse, né? Fazer, inclusive, agora, a grande questão é pensar quais as perguntas, que é como você falou, né? Porque as perguntas podem levar para o pós-doutorado diretamente, então esse é o problema. Tem um protocolo de como perguntar, né? Mas ela é muito inteligente, ela fala, né? Estou vendo aqui, Luiz, posso dizer isso? Eu acho que você vai fazer um texto extraordinário, né? Então, é isso, você está no bom caminho, né? É muito bom ver isso, eu acho muito legal, né? Estou gostando, estou aprendendo. Bom, gente, Cleise, Dan, Anitta, chegou Maria também aí no finalzinho. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que essa discussão aí está meio fora do meu da minha capacidade aí de compreensão, porque eu não tenho tanta intimidade com essas questões filosóficas, Heidegger, Kant, então eu fico meio perdidão, entendeu? Para mim fica um pouco fora da minha realidade, né? Alguém mais gostaria de falar? Cleise, o seu microfone está desligado. Seu microfone está desligado, Cleise. Para você falar, você tem que ligar o microfone. A gente não está te ouvindo. Às vezes demora um pouquinho para pegar, né? Acho que ela tem que habilitar o microfone dela. Mas acho que ela não está conseguindo habilitar. Você não consegue habilitar por aí, não? Não, porque foi ela que desabilitou. Então, agora é ela que tem que habilitar. Bom, tudo bem. Se você quiser escrever a pergunta, e... Vai sair aqui, ó. Maria, você quer perguntar alguma coisa sobre o tema? Então, vou perguntar. Chegou. Eu não sei se tem a ver, mas a minha questão é a seguinte: como conciliar verdade e realidade, já que a realidade é uma questão meio efêmera, né? Que ela muda, quase que não existe, né? Essa talvez uma questão. Pois é. De aí, como conceituar a verdade dentro dessa equação, não tão dentro do campo da linguagem, talvez, mas... De uma maneira geral, a gente sempre pensa na realidade como essa relação da verdade da linguagem e da realidade como aquela relação kantiana da... Esqueci de falar a palavra, da coisa e do objeto, a relação da coisa e do objeto, né? Mas é justamente por isso que a verdade dentro da lei da verdade ela é a priori, então por isso que essa frase, esse corolário do Poulan de nós não podemos pensar o pensamento antes de pensá-lo, porque
porque tem essa ideia do... e por isso que eu falei, tem essa ideia kantiana, né, da relação da enunciação e do pensamento sintetizar a priori a experiência de escrita, e por isso que eu falei do Descartes, porque é justamente que vem de Descartes essa ideia de que a natureza da alma é de pensar, e que a crítica do Rousseau, que ele vai fazer depois, é justamente que o Descartes abriu mão de deixar desse subjetivismo transcendental, né, de deixar o sujeito como sendo esse a priori do pensamento, e a partir daí toda essa relação com a verdade, porque depois isso até a segunda meditação metafísica, porque depois da terceira meditação metafísica, quando Descartes conta toda essa relação com a dúvida metódica, né, ele insere a ideia de Deus, enfim, daí começa a crítica do Russell, mas que ele lança a mão, né, ele perde essa virada que foi muito original do Descartes de colocar o sujeito como sendo o fundamento do pensamento, né? Como sendo a base de todo o pensamento, e a partir daí a nossa relação com a realidade, com a verdade das coisas. Com a verdade das coisas do mundo. Uhum. Ok. Mas essa pergunta da Cleise é interessante, Luísa. Porque, quer dizer, como que você concilia, né, a questão, e essa pergunta dela está na filosofia do Jacques Collin. Como que você concilia a realidade, que é ser totalmente circunstancial, com a verdade que, como você está mesmo dizendo, é a priori? Como é que você concilia esse apriorismo, ou como é que você concilia a ideia de universal? Porque o que está por trás da fala dela, que ela não disse, se eu estou entendendo a pergunta corretamente, é que o nosso conceito tradicional de verdade é como algo universal. Verdade para a gente é uma coisa universal. Verdade para a gente é uma coisa que não está circunscrita no mundo real. Não é isso? Uhum. Então, Uhum. quando você faz essa associação, você está fazendo com a maior liberdade, porque você está muito dentro desses conceitos, muito dentro da filosofia do próprio Jacques. Mas, na verdade, isso aí é quase uma aberração para a gente, para o homem comum, pensar numa verdade que é circunstancial, no mundo circunstancial. São coisas totalmente contraditórias, entendeu? O absoluto e o circunstancial. Então, o que ela está perguntando é como que você justifica uma verdade, ainda por cima a priori, num mundo circunstancial. E a filosofia dele propõe justamente que isso só se dá porque se dá a partir da linguagem. A verdade está ancorada na linguagem. E como a linguagem acontece no mundo das circunstancialidades, a linguagem acontece no real, ela carrega com ela a verdade. Agora, isso é muito mais... Tem vieses aí muito mais complexos que a gente não tem nem tempo aqui para debater. Talvez um dia a gente possa convidar o próprio Jacques e fazer uma live com ele, onde a gente traduza e tal, e isso pode ficar mais claro, ou menos claro, porque, né? Mas eu não sei se você entendeu, Luísa, qual era o problema da Cleise e aonde que eu estou tentando fazer essa conexão entre você e ela, entendeu? Eu entendi, mas inclusive está aí uma coisa que eu preciso trabalhar, porque justamente como você falou, eu estou tão mergulhada, né? Dentro desses pensamentos que é um grande problema, é o grande problema da filosofia, de que a gente não consegue pensar as coisas de uma maneira mais simples, de uma maneira mais geral, né? De uma maneira geral, sem ser o geral do absoluto, do universal, no sentido schlegeliano da coisa. Mas quanto mais você vai se apropriando também, né, Sérgio? O Sérgio sabe disso. Quanto mais você vai se apropriando desses conceitos, mais, e demora mesmo, né? Mais eles vão ficando palatáveis, entendeu? Até um ponto que você vai falar deles com essa simplicidade. Porque eu acho que o grande objetivo é a gente conseguir falar com simplicidade
dessas coisas, porque são complexas, mas a gente complexifica mais elas do que elas realmente são, entendeu? Renato. E é o que você falou também, assim, pensando nisso, o Poulan teve muito mais tempo do que todos nós, né? Então, você já está para os 80, então, assim, imagina, e sem contar que ele conheceu toda aquela intelectualidade, né? Aquele pessoal todo, né? Imagina que era Paris dos anos 70, né? Conheceu então, assim, para ele transita com isso, né? Agora, acho muito interessante também o que você falou, porque ficou muito mais claro a diferença, por exemplo, em relação com a questão da verdade, ou desculpa, com a questão do universal em Kant, né? Porque a questão de Kant, né, é muito diferente, então, do Poulan. Né? É completamente distinto o caminho. Porque, assim, para ele, é uma questão de você encontrar universal. Né? Mesmo que não seja, digamos assim, na experiência, mas seja numa representação da experiência, ou seja, no pensamento, mas quando ele pensa... Vamos pensar, sei lá, na Taodan aí, na questão da doutrina do direito, né? Formular um princípio é um princípio que tem uma validade universal. Né? Ninguém vai desejar, sei lá, produzir a guerra ou mentir. São coisas que você pode, né, por meio do pensamento, né, conceber como um universal. Então, os princípios teriam essa força. Né? Então, a pesquisa é completamente distinta quando você vai em busca de certo modo, né, não reagir diante da contingência da linguagem, mas tentar inscrever, né, o solo da verdade na própria linguagem. Isso é muito interessante. Né? Isso tem muito a ver com a hermenêutica. Isso tem tudo a ver com o melhor da hermenêutica no século XX. Né? Por isso que do Gadamer, a questão do horizonte hermenêutico, uma série de coisas. Né? Aí tá certo. Muito interessante. Então, assim, eu acho que a fala da Luísa foi muito esclarecedora, né? E quando você comentou nesse sentido, é tudo um diálogo, né? Ficou ainda mais sensível, né, o ponto. É como você falou, leva tempo, e este tempo tem que ser trabalhado a partir de leituras e diálogos e conversas, né? Eu acho que é nesse sentido que é muito interessante estarmos aqui todos. E eu acho que tem que ter um desdobramento a apresentação da Luísa, porque ficou muita coisa ainda que a gente ficou curioso aqui. Você sabe, Luísa, você estava falando desse negócio de escrever, e eu acho, você não tem tempo agora, mas ele é um exercício incrível. Essa semana eu recebi, sabe o Paulo, que é um dos membros desse grupo que quase nunca aparece, coitado, porque ele não está com problema de internet. O Paulo é um estudante de filosofia, um cara muito interessante, fez parte do nosso grupo de estudos no ano passado inteiro. E ele me mandou essa semana uma lista de perguntas, pediu que eu respondesse essas perguntas, porque ele tem postado umas coisas no nosso grupo, né? E ele pediu para eu responder essas perguntas, eram perguntas muito objetivas. E no que eu estava respondendo, eu vi que foi ótimo ter feito aquilo, entendeu? Porque você bota suas ideias em ordem, escrevendo, tentando expressar de uma forma bem simplificada ideias relativamente complexas. Então, a gente não vai ficar esperando que você poste no grupo essas explicações sobre essas ideias, mas provavelmente vai ser uma coisa muito boa para você, porque você vai colocar em ordem muitas dessas ideias que estão aí borbulhando na sua cabeça, entendeu? Na verdade, é um grande problema que eu sempre tive, que eu continuo tendo, de que eu não consigo pensar em tópicos, eu não consigo, desde a época da graduação, eu não conseguia escrever as coisas que vocês, professores, falam, até hoje eu não consigo escrever as coisas que os professores falam em tópicos, eu sempre escrevo como uma dissertação, algo direto, realmente uma dificuldade minha, porque eu simplesmente tento conectar as coisas de uma maneira muito mais... discursiva. Sim. Discursiva. Mas isso não é um problema, isso é uma vantagem. Sobretudo num mundo que não consegue mais pensar de forma discursiva. Gente, eu acho que a gente vai chegando no fim do nosso encontro de hoje. Ainda está em suspenso essa reunião do nosso próximo encontro.
se vai ser de fato a Rafaela ou se não. Se não for, eu queria pedir o Sérgio para substituir a fala da Rafaela. Já faço esse convite para ele desde já, porque tinha marcado para outra semana, mas eu não sei, porque a Rafaela é uma menina muito inteligente, mas às vezes ela não se organiza muito bem. Então, se você puder, como eu sei que você vai falar de improviso... Você pode me dar um tópico e a gente faz um comentário, faz como se fosse uma roda aqui de discussão. Acho bem interessante isso. Você não falou que você tinha vontade de falar sobre um assunto que esteja te ocupando intelectualmente agora? De filosofia o quê, Renato? Fala novo. Não, um assunto que esteja te ocupando intelectualmente agora. Você tinha mencionado isso. Queria falar sobre alguma coisa específica. Mais adiante, Renato, porque eu estou com muita coisa na cabeça, muita coisa fazendo ao mesmo tempo aqui. Mais adiante. Eu estou gostando tanto de escutar agora, assim, estou ficando um pouco mais egoísta. Mas o que você vem trabalhando aí? Gente, eu trabalho tanta coisa. O que a gente podia pedir de você? Olha, sabe o que tem me dado muito prazer de ler? Você não vai acreditar. É historiografia grega. Eu comecei agora a reler Homero. Muito interessante, né? Para pensar nesse. Eu estou nos gregos, eu acho que eu vou nos últimos. Se eu puder, eu fico nos gregos nos próximos anos, né? Mas é porque a vida me puxa para cá, né? Para esse tempo presente chato, né? Se eu pudesse, eu ficava só lá atrás, nos gregos. Melhor do que ficar na pandemia. Ah, que isso, não é? É outra coisa. Então, assim, então eu estou por aí. Vou pensar no tópico. Vou pensar numa questão. Tá bom, tá ótimo. Eu só queria dar uma diquinha, Renata, desculpa te interromper. Uma dica de leitura que o próprio Sérgio falou em relação, enfim, fica de fato muito complexo falar aqui agora, mas eu não sei se no Brasil as pessoas têm esse costume, e aqui as pessoas não têm muito costume de ler um livro do Kant que é muito mais fácil de ler, muito mais prazeroso de ler, que é o Antropologia do Ponto de Vista Pragmático. E no parágrafo 43, ele fala sobre as 3 máximas da razão, que a gente consegue ter um pouco essa noção da relação, dessa relação de pensar a si mesmo, né? São as 3 máximas do... Estou com o livro aqui, então eu vou falar. Do pensar a si mesmo, se pensar na comunicação com os outros, se pensar na comunicação com os outros homens, se pensar no lugar dos outros com os outros homens, né, com os outros do mundo, e pensar sempre de acordo consigo mesmo. No caso, a terceira máxima serve para a segunda não anular a primeira. Enfim, tem esse parágrafo 43 da Antropologia do Ponto de Vista Pragmático. E depois, no final do mesmo livro, ele entra na questão que a disposição pragmática, enfim, aí ele fala sobre essa relação da harmonia, né, dessa questão do qual é o propósito do homem de se colocar em harmonia comum, se colocar na harmonia, meu Deus, se colocar em harmonia com o mundo e com os outros. E aí, enfim, entra toda a questão de educação. É um livro bem legal, mas que nessa parte também, enfim, tá ligado a Descartes, nessa questão da dúvida hiperbólica, não, da moral provisória, né, de você ter que agir conforme certas leis, ainda que você não conheça a verdade do todo da coisa. Então, assim, é um livro bem pequenininho, é bem fininho, então é muito mais fácil e prazeroso de ler, e é dividido em 3 partes, que basicamente você pode tentar entender de uma maneira geral como as 3 grandes críticas do Kant, porque na segunda parte é um pouco o que ele fala na terceira crítica. Na terceira crítica não, na segunda crítica. Então, enfim, fica aí uma dica de leitura, e uma dica de leitura mais pontuada, ou seja, o parágrafo 43 e a da disposição pragmática do Kant fala. Muito bom. Bom, então é isso, né? A gente se encontra semana que vem de novo, 4 horas. E vamos ver, se a Rafaela não puder, o Sérgio faz uma intervenção.